nesta manhã o Senhor Deus está sobre este santuário, e a Shekinah do Senhor estará aqui neste lugar, e Ele inundará a tua vida, e o teu vaso vai ser cheio de azeite. Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença, com humildade de coração. Eu quero te pedir, ó Deus, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer, Senhor, aqui nesta manhã. Fala com teu povo, de acordo com a vossa necessidade espiritual. Eu acredito nos teus feitos, é por isso que eu prego a tua verdade, é por isso que eu prego a tua palavra. Sem a tua graça eu não posso fazer nada, mas que o Senhor possas me dar graça para poder pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar aplaudindo ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, estamos diante de um texto muito conhecido nos nossos dias. É um texto muito lido, um texto muito pregado. Mas ao entrar este santuário, Deus falava grandemente ao meu coração, por intermédio dessas passagens bíblicas. E quando eu sentei ali naquela tribuna, eu pedi: Deus, eu quero uma palavra para poder entregar para os seus filhos. E dei revelação por intermédio de que Ezequias reinou e teve um bom reinado perante a face do Senhor. Mas estudando acerca da história de Ezequias, chegamos no capítulo e paramos nessa história para entender um imprevisto que aconteceu na vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele é acometido de uma enfermidade mortal, e certa feita, estando ele em seu quarto, estando ele em seu gabinete, ou seja, pensando em sua vida, pensando no seu futuro, fazendo projetos para o seu futuro, e chega o profeta de Deus, por nome Isaías, invade o quarto dele e fala: ó rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Entendendo esses textos bíblicos, eu vi que a profecia do profeta Isaías não era muito agradável, não era o que você queria ouvir hoje, não era uma profecia que Deus levantasse o profeta e dissesse: olha, se prepara porque tu vai descer a tumba fria. A profecia do profeta Isaías não foi muito agradável para o rei. Você já imaginou, irmãos, Deus levantar um profeta nessa manhã e mandar você colocar sua casa em ordem, porque dali você ia para pior? Mas entendendo esse texto, eu percebi que Ezequias não se agradou com a profecia do profeta Isaías. Amados e queridos irmãos, a profecia do profeta Isaías, ninguém queria escutar nessa manhã, ninguém queria ouvir, porque era uma profecia muito dura, uma profecia de morte. Ele achava que o profeta ia olhar para ele e dizer: ei, pode levantar a cama porque você está curado. Mas o profeta olha para ele e diz: olha, rei, assim diz o Senhor, tu vais morrer. O profeta vai embora, entregou o recado de Deus. Mas estudando mais por intermédio dessa passagem, eu tive a conclusão que o rei Ezequias, ele tinha uma promessa de Deus a se cumprir na sua vida. Mas que promessa é essa, missionário Alex? A promessa do Senhor na vida do rei Ezequias era essa: ninguém se assentaria ao trono depois dele, a não ser o seu filho, que era da descendência de Davi. Mas entendendo esse texto, eu tirei uma conclusão: que quando Ezequias ele foi acometido dessa enfermidade, ele não tinha filhos, mas só tinha filhas. Todo mundo conhece a história. Mulher não poderia reinar naquela época, e parecia que a promessa de Deus não ia se concretizar na vida do rei Ezequias. Amados e queridos irmãos, quem sabe a tua situação está desse jeito, quem sabe a tua situação a qual você se encontra está gravado. Se você for contar aqui, todo mundo irá chorar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: se você tem promessa, tu não vai descer a tumba fria antes que a promessa do Senhor se cumpra. Você acredita nisso? Levanta a mão para cima e dá um brado de glória.
intitular um tema dessa mensagem. O tema de Deus para esse texto é gerando a bênção. Olhe para o teu irmão e diga: nessa manhã, você vai gerar a bênção. Queira o diabo, queira Lúcifer, queira os capetas ou não, você vai gerar a bênção. Agora pergunta para você: tem fé suficiente para dar glória a Deus? Estive encontrando subsídio na Bíblia Sagrada para poder pregar sobre esse texto, porque temos que saber o que falamos. E eu tive a revelação do Senhor ali sentado, e Deus me levava diante de uma passagem bíblica, uma passagem muito conhecida pelos nossos irmãos. Muitas mulheres choram quando lê acerca dessa passagem. Muitas mulheres tomam por exemplo esses textos bíblicos que se encontram no livro de 1 Samuel. Se encontrava ali uma mulher por nome Ana. Ela tinha o seu esposo por nome Elcana e também tinha uma rival por nome Penina. Mas eu descobri que Ana, ela tinha sua madre espiritual fechada e lhe impedia dela gerar filhos. Ana, ela era estéril. Ana não podia ter filhos. Ana não podia gerar crianças. A Bíblia nos revela que Ana, ela agora tenta ajudar ao Senhor. E segundo a história diz, Penina era criada de Ana, porque eu, estudando a história, eu percebi que quando a mulher casava naquela época, era de direito seu pai lhe dar um dote e uma criada para fazer os seus afazeres domésticos. E Ana recebeu Penina como criada para fazer os afazeres de casa. Ana, querendo ajudar a Deus, sabe o que ela faz? Ela entrega Penina na mão do seu esposo Elcana, porque ela não conseguia gerar filhos do seu marido. Era uma vergonha para uma mulher naquela época não poder gerar filhos. Não tinha tratamento como tem no nosso século. E naquele tempo, Ana, ela era rejeitada pelas outras amigas. Onde ela passava, as pessoas olhavam para ela diferente, porque pela sociedade ela era amaldiçoada pelo Senhor. Ana, ela tinha sua madre fechada. E lendo esse texto, eu percebi, Bispo Paulo Moura, que tem muitas pessoas dentro da igreja que a sua madre espiritual está fechada, não consegue gerar bênção, e entra no culto como esse murmurando, e pensa sair murmurando, falando mal do irmão, falando mal dos louvores, falando mal do pregador. Deixa Deus abrir a tua madre. Deixa Deus abrir a tua madre. Tem pessoas que oram tanto, sobe monte, desce monte, passa dia no monte, e não consegue gerar bênção. Mas o que é que acontece, missionário? Eu oro tanto, busco tanto ao Senhor, e eu não consigo a minha bênção almejada mais, porque a sua madre está fechada. Você está estéril e não consegue gerar a bênção de Deus. Mas Deus, ele resolve escrever uma nova história para Ana. O caminho que o seu esposo trilhava até Siló para oferecer sacrifício, porque todo ano o seu esposo ia lá oferecer sacrifício, uma porção para Penina, uma porção para os seus filhos e 2 para Ana. Mas todo ano Ana ia triste e voltava do mesmo jeito. Deus naquele ano resolveu mudar a história de Ana. E você está entendendo a mensagem de Deus, querido? Deus está falando contigo, dizendo que vai mudar a tua história hoje. Quem sabe todas as vezes